bom dia, Questão de Direito, mais um programa Questão de Direito, sua qualificação. O tema de hoje é um tema interessante, um tema importante também, é revisão sobre o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, que é uma novidade. CPC é o que regulamenta o direito processual, o funcionamento do fórum, de um processo, do juiz, os atos de um juiz, dos auxiliares da justiça. Então é importante você saber e ter conhecimento sobre isso. Olha só que interessante, essa inovação, o novo CPC, já fez mais de um ano, então já fez aniversário, mas continua novo o CPC. Então, muita gente com muita dúvida em relação ao CPC. Vamos entender, vamos passar pelo CPC no formato de revisão para ajudar você. Olha que interessante, ó. Quando eu falo do processo civil, é o conjunto de atos pré-determinados. Então, processo, um conjunto de atos pré-determinados. A tutela jurisdicional tem a função de resolver litígios, de gerar paz social. Essa é a função do Estado. O Estado, o Poder Judiciário, tem a função de solucionar conflitos, de gerar paz, né? E essa intenção do Estado ela é exercida de forma através de um monopólio. O Estado ele tem um monopólio em relação ao Poder Judiciário. Olha que interessante. Nós temos outros tribunais, tribunal arbitral, tribunal desportivo, mas nada tem a ver, nada tem vínculo com o Poder Judiciário. Então, tudo que a gente fala tribunal, nem tudo que é tribunal faz parte do Poder Judiciário, hein? Tribunal arbitral, Câmara arbitral, não faz parte do Poder Judiciário. Tribunal arbitral, Câmara arbitral, você pode abrir uma, o professor pode abrir uma e qualquer um pode ser juiz arbitral. O interessante é que quem escolhe o juiz arbitral são as próprias partes, elas que vão escolher o juiz arbitral. Tem duas formas de utilizar a justiça arbitral, hein? A primeira forma de utilizar a justiça arbitral é a cláusula arbitral. Então, tem um contrato de prestação de serviço, pode ser um contrato de corretagem também. Esse contrato tem uma cláusula dizendo que caso haja algum litígio, que eu e você, contratante e contratado, vamos levar o caso para o tribunal arbitral determinado. Então, essa cláusula arbitral é o que determina, que autoriza levar para o tribunal arbitral. Além da cláusula arbitral, nós temos também o termo arbitral. O termo arbitral é uma autorização. Quando um contrato de prestação de serviço não existe essa cláusula arbitral, nós vamos utilizar o termo arbitral para conseguir uma autorização, ou melhor, autorizar um juiz arbitral ou vários juízes, hein? Porque o juiz arbitral pode ser o julgamento de um juiz só, ou também de 3, 5, né? Então eu posso usufruir de vários juízes arbitrais. Juiz arbitral não precisa ser formado em direito, pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser corretor. Juiz arbitral precisa ter conhecimento sobre aquele assunto. Olha que interessante. Então, o Poder Judiciário não tem nada a ver com a justiça arbitral, chamada de justiça arbitral, mas está errado, hein? Tribunal arbitral ou Câmara arbitral. Monopólio do Estado não tem vínculo com essa Câmara arbitral, esse Tribunal arbitral. Olha que interessante. Já o cartório, tanto o cartório de registro como o tabelião ou qualquer outro cartório, ele sim está vinculado ao Tribunal de Justiça, né, ao Poder Judiciário, porque cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Quando a gente fala de cartório, você que faz um registro de um imóvel, faz uma escritura pública em um tabelião, essa prestação de serviço ela é vinculada assim ao Poder Judiciário, por delegação. Tanto é que o dono do cartório, a gente brinca dono do cartório, ele é concursado. Ele prestou um concurso e assumiu o cartório, por delegação do Tribunal de Justiça. O serviço é praticado em caráter privado, porém, o cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então, é considerado um serviço público, é considerado um serviço também do Poder Judiciário, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Dentro das novidades do CPC, nós temos grandes novidades. A jurisdição, é importante você saber que jurisdição nós temos duas jurisdições, a contenciosa e a jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa é aquela que tem litígio, tem briga. Um quer, o outro não quer. Tem autor, tem réu. Litígio contencioso é que tem briga. Tem que ter citação. Então, o autor, ele pede algo, pede a citação, é obrigado a pedir a citação do réu. E o réu apresenta as respostas do réu. Então, tem autor e tem réu. E tem sentença. Essa sentença é conhecida pela doutrina como sentença traumática. Olha só, hein? Sentença traumática. Porque um dos dois vai perder, ou em sua totalidade ou na sua parcialidade. Ou seja, a sentença vai ser procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Olha como é interessante a jurisdição litigiosa ou contenciosa. Essa tem briga, essa tem autor e tem réu. Mas nós temos uma jurisdição mais tranquila. Essa jurisdição é aquela jurisdição que deveria ser a jurisdição de mais uso, né? Que é a jurisdição voluntária. Essa jurisdição voluntária, ou consensual, é aquela que não tem briga. Você e eu vamos utilizar o Poder Judiciário, mas não para uma sentença traumática, e sim para uma homologação. O juiz vai homologar um pedido, meu e seu. Isso acontece muito. O professor traz um exemplo para ficar didático.
o divórcio consensual. Quando o divórcio é consensual, a separação é consensual, ou seja, não tem briga, eu não vou usar a jurisdição litigiosa, contenciosa. Eu vou usar a jurisdição que não tem briga. E a jurisdição que não tem briga é a voluntária, consensual. Ou seja, o juiz só vai homologar. É um verdadeiro pedido onde o juiz vai homologar. Ele vai passar pelo Ministério Público, o Ministério Público vai se manifestar e o juiz vai homologar. Então, nós temos no Brasil duas jurisdições, a voluntária, que é a mesma coisa que a consensual, e a litigiosa, que é a mesma coisa que a contenciosa, tá? Então, duas jurisdições. Uma tem autor e réu e tem sentença, a outra não tem autor e réu. Porque, na verdade, uma jurisdição voluntária, consensual, um exemplo de divórcio, não tem autor e réu, não tem citação. Os dois vão pedir à justiça uma homologação desse acordo. Então não tem autor e não tem réu, tá bom? Então, jurisdição voluntária, não tem autor, não tem réu, não tem sentença. Tem uma homologação. Jurisdição contenciosa, litigiosa, tem autor, tem réu, tem briga, tem litígio, tem sentença. O juiz bate na mesa e vai julgar. Olha que interessante. Entendendo jurisdição, fica mais fácil de entender competência, né? No Brasil, o sistema processual brasileiro, nós temos diversas competências. A mais comum é a distribuição em varas especializadas. Então nós temos varas cíveis, né? As varas de família e sucessões, nós temos as varas da fazenda pública, quando o Estado te processa, o Estado ou o município, hein? Ou você processa o Estado ou o município, você vai utilizar a competência das varas de fazenda pública. É essa vara que você vai utilizar, porque quando o Estado te processa, o Estado é autor ou réu, eu preciso utilizar uma vara especializada em questões do Estado, do município. Então é a fazenda pública que você vai utilizar. Vara civil é a genérica. Quando não tem uma vara determinada, uma vara específica, é a vara civil que faz tudo. Nós temos as varas ainda, dos cartórios, da vara da infância e juventude. Então, questões de criança, né, e adolescente vão ser decididas também na vara da infância e da juventude também. Olha que interessante. Temos a figura do juizado especial civil, pequenas causas, a Lei 9.099. Essa lei trouxe o procedimento de juizado especial civil, conhecido no passado como pequenas causas. Esse procedimento é um procedimento diferente, ele não faz parte do contexto da justiça comum. É um procedimento realmente que tem regras específicas. Tanto é que não pode ultrapassar 40 salários mínimos, o valor da ação, o caso a ser discutido, não pode ultrapassar a 40 salários mínimos. E se você quiser usufruir do juizado especial civil sem a ajuda de um advogado, você pode. Até 20 salários mínimos você utiliza o juizado especial civil sem a ajuda do advogado. De 20 a 40, precisa obrigatoriamente, para recorrer também. Olha que interessante o juizado especial civil, hein? Volto aqui, novidades do CPC. O CPC trouxe diversas novidades. E a primeira novidade que nós vamos falar é em relação à petição inicial. O começo de tudo, de um processo, é a petição inicial. Aparece lá no artigo 319 do novo CPC. A petição inicial é um ato inaugural, vai começar um processo. Existem jurisprudências que discutem, né, que o processo só começa com a citação do réu. Com a citação do réu, então tem uma discussão doutrinária nesse sentido. Mas o que você precisa saber é que para começar um processo precisa de uma inicial, uma ação inicial, uma petição inicial. E essa petição inicial, ela pode ser feita até no papel de pão, diz a lenda, né? Papel de pão, papel sulfite, qualquer coisa, pode ser feita essa petição inicial. Mas ela mal feita, em qualquer papel, em qualquer cor, ela precisa seguir requisitos. Os requisitos do 319, artigo 319 do novo Código de Processo Civil. Toda petição inicial tem que ter endereçamento. Você vai encaminhar ao juiz, ou da vara de família e sucessões, ou da vara civil, ou da vara da fazenda, a infância e juventude, você vai encaminhar. Esse endereçamento é encaminhar. Para quem você vai encaminhar? E aí nós temos também, dentro da petição inicial, o preâmbulo. O preâmbulo é a qualificação do autor e a qualificação do réu. Esse preâmbulo, hoje, com o novo CPC, nós temos regras novas, né? Professor, o que vai no preâmbulo, tanto do autor como do réu? No caso do autor, nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF. E hoje tem uma novidade, o endereço eletrônico. Hoje o novo CPC permite o uso do e-mail, né, o endereço eletrônico. Então você pode colocar o endereço eletrônico também no preâmbulo da sua peça, da sua petição inicial. Olha que interessante. Quando eu falo também do estado civil, nós temos uma novidade importante. No passado, em uma petição ou num contrato, você não poderia, no passado, mencionar estado civil, união estável. Não poderia. Ou é casado, ou era solteiro, ou era viúvo, mas união estável não tinha, esse conceito não poderia ser utilizado dentro do preâmbulo de uma peça ou de um contrato. Hoje pode, hein? O novo CPC trouxe essa novidade. Agora,
no preâmbulo de uma petição inicial, você pode colocar lá, união estável. Então, união estável hoje passa a ser considerada com o novo CPC um regime, né? Na verdade, um Estado civil. Então, na verdade, passa a ser, não um regime, mas sim um Estado civil, passa a ser utilizado dentro do preâmbulo. Olha que legal, olha que bacana. Outra novidade também, toda inicial tem que ter endereçamento, preâmbulo, fato, fundamento, pedido. Toda inicial tem um valor da causa. O valor da causa é muito interessante que algumas ações existem valores determinados. Nós temos aí nas ações de família, ações de direito de família, ou seja, de pensão alimentícia, tem um valor determinado. Toda ação de alimentos, eu vou colocar 12 vezes o valor da pensão alimentícia, solicitada, requerida. Ação de despejo também segue essa regra. Toda questão jurídica que envolva um imóvel é o valor do imóvel. Então também tem essa regra. Mas nós temos ações que não têm valor pecuniário, pecúnia, cascalho. Nós temos ações que não têm dinheiro no meio. Tem uma questão de obrigação de fazer ou não fazer nessas ações, ou até retificação de registro público, você que vem acompanhando nossos programas, a mudança de nome, não tem valor pecuniário. E aí eu posso jogar um valor de alçada, mas eu devo utilizar um valor. A toda inicial, como requisito, tem o valor da causa. Então, nessa inicial, tem que ter valor da causa. Por mais que seja um valor de alçada, R$1.000, um salário mínimo, mas tem que ter esse valor da causa. Toda petição inicial, o novo CPC, continua com a mesma regra do antigo CPC, tem que ter o pedido de citação. E é citação, hein? Não é intimação. Citação, você que está nos assistindo, o corretor, tem muito bacharel em direito que nos assiste também, que nos acompanha, a citação é o primeiro ato. A citação, você é citado você foi chamado ao processo para discutir, para litigar, para responder. E as respostas são chamadas de respostas do réu. Então, citação, toda vez que você é citado, é a primeira vez que você toma conhecimento do processo. A partir daí, não existe mais citação, só ocorre uma vez no processo. A partir daí, o nome é intimação. Intimação são as publicações, os andamentos do processo. Então, citação e intimação são situações diferentes. Intimação é continuidade do processo. São situações, fases processuais que você é avisado também. Mas citação é uma vez só, hein? E citação no Brasil nós temos 3. Primeira citação, via carta. Existe uma ordem cronológica. Alguns doutrinadores chamam de ordem citatória. Ordem citatória. Professor, qual que é essa ordem? Primeiro carta, depois oficial de justiça e depois edital. No direito civil brasileiro, no direito civil e processual civil brasileiro, nós temos 3 citações, hein? Primeira, citação via carta, que é a via correio ou via postal, a segunda, oficial de justiça e a terceira, edital. A primeira é a regra, carta, né? Carta e correio, via postal, via postagem, né? Quando eu falo da segunda, é a diligência do oficial de justiça. E a terceira opção que nós temos é a citação por edital. Citação por edital não é a regra, hein? Eu não posso pedir no processo direto, de cara, a citação por edital. Eu tenho que pedir primeiro a por carta, depois o correto, depois por oficial de justiça e depois a citação via edital. Porque a citação edital é uma citação fictícia, hein? Fictícia. Quando eu falo de citação, olha que interessante. Existe aí um conceito que é a citação por hora certa. Professor, quem pode fazer a citação por hora certa? É uma quarta modalidade? Não. Citação nós só temos 3. Quando eu falo de citação por hora certa, é uma modalidade que o oficial de justiça pode praticar. Quem pede isso? A parte. O autor da ação pode pedir. Pode pedir, o oficial pode aplicar também. Olha que interessante. A citação por hora certa é aquela situação que o oficial de justiça ele tentou citar 3 vezes. Ele percebeu que a parte está se ocultando, se escondendo. E aí o oficial de justiça pega o vizinho do lado, pega quem mora com você na mesma casa e fala, vou voltar amanhã. Volto amanhã às 15 horas. Se fulano estiver ou não, eu vou dar como citado. E aí o processo anda com a citação positiva, tá? Isso chama citação por hora certa. Então, citação, na realidade, nós temos 3. Carta, diligência de oficial de justiça e a terceira, edital. Edital não é a regra. Muita gente fala, professor, eu só posso ingressar com uma ação quando eu tenho o endereço do réu. Não é verdade, hein? Não é verdade. Você pode conhecer o réu, mas não sabe onde ele está. Isso chama o quê? Local incerto e não sabido. Local incerto e não sabido. E aí você vai pedir a ajuda, você é autor, né? Você como advogado, ou sem advogado, se for o juizado especial civil, você vai pedir ajuda do judiciário, do poder judiciário. Você vai pedir a expedição de ofícios para que localize o sujeito. Então, pode ser a Secretaria de Segurança Pública, pode ser a Secretaria de Saúde, pode ser o Detran, né, bancos, Justiça Eleitoral, você vai pedir
ajuda a justiça. O juiz vai mandar o ofício, volta a resposta. Vem algum endereço e aí você vai pedir se está nesse endereço. Outra realidade também, o réu, preciso conhecer o réu para poder ingressar com uma ação. Não, nós também temos ações contra réus desconhecidos, né? Então, fica no polo da ação, no preâmbulo, réu desconhecido, tá? Então, pode sim. Claro, você precisa ter uma placa. Isso acontece muito, quer ver, um acidente de trânsito, um atropelamento, alguma situação que envolva um carro. Você vai anotar a placa. Você conhece o réu? Você sabe o CPF, o RG? Não sabe. Só que você consegue processar através de uma petição inicial e vai pedir para o juiz o quê? O oficial Detran, para saber quem é dono do carro, quem é proprietário do veículo, através da placa. Então, falar que precisa conhecer o réu não é verdade, né? O réu, muitas vezes, em algumas ações, você não conhece, mas tem meios para buscar, para tentar saber quem é o réu. Então, um exemplo que o professor traz é esse da placa do veículo, que vai descobrir o proprietário do veículo. Então, você começa a ação como réu desconhecido, porém, obtendo a informação, você vai emendar, né, aditar essa inicial, vai corrigir, completando com o réu. Olha que interessante, ainda na inicial, hein? Toda inicial, mais mal feita do mundo, petição inicial, que é o começo do processo, tem que ter endereçamento, preâmbulo, fato, fundamento e pedido. Fato é a história, fundamento é o fundamento que está na lei, no Código Civil, e o pedido tem que ter o pedido. O pedido pode ser alternativo, cumulativo, esse pedido é o pedido do processo. Olha que interessante, quando eu falo de processo, o novo CPC, além da questão do valor da causa, que é obrigatório, e se manifestar a respeito de provas, e a citação, que também é obrigatória, o novo CPC, ele traz uma regra nova. Essa regra nova é o fato de optar pela audiência de conciliação. Olha que interessante, hein? Chamada agora de audiência de conciliação e mediação. O novo CPC traz isso, traz essa novidade. O novo CPC, ele obriga você, autor da ação, seja no juizado sozinho, ou seja, com o advogado, com o patrono constituído, o novo CPC obriga você a se manifestar. E se manifestar não é falar que quer audiência, como a mídia, hein? A mídia, vários jornais, você vê que a audiência de conciliação e mediação no Brasil é obrigatória. Não é verdade, hein? O que é obrigatório é o fato do autor, quem está ingressando com a ação, se manifestar, se quer ou não. Isso chama optar, né? No código aparece assim, no 319, optar pela audiência de conciliação e mediação. Ou seja, você, autor, tem que falar se quer ou se não quer. Não é a regra pedir que queira essa audiência de conciliação e mediação. É uma novidade. No passado, não existia essa audiência de mediação e conciliação no começo do processo. Hoje é regra, hein? Hoje o fato é você autor, tem que se manifestar sobre essa audiência. Olha que interessante, todo o processo começa com a inicial, tem a citação, você já sabe as formas de citação no Brasil. No sistema processual brasileiro nós temos 3 citações. A primeira citação via carta, que é postal via correio. A segunda, diligência de oficial de justiça. E a terceira forma de citar alguém é edital. Edital muito utilizado quando eu não consigo achar o réu. Acontece. Edital a gente utiliza muito na ação de uso capião, utiliza muito na ação de divórcio litigioso, né? Esse divórcio que não consegue encontrar. Professor, há muito tempo atrás, uma ação que a moça trabalhava na Saraiva, o marido chegou nela e falou assim, não quero mais, e sumiu. Ela não tinha nem um RG, não sabia onde ele foi parar. E o que salvou o divórcio, ela conseguiu o divórcio, foi a citação por edital. Então, o edital funciona, mas eu não posso pedir de cara. Tanto é que, na época, nós tentamos diversas formas de localizá-lo. Via sistema, via ajuda do Poder Judiciário, o juiz oficiou, inclusive, na época, oficiou a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral mandou um ofício com endereço. Esse endereço nós pedimos para citar, não foi encontrado. E aí sim, depois, no terceiro momento, a Justiça, o juiz de direito, autorizou a citação por edital, que é muito cara no Brasil, mas é uma citação que muitas vezes ela consegue resolver essa situação, porque senão o processo não tem fim. Olha que interessante, ó, começo de tudo inicial, citação, audiência de conciliação, o fato é obrigatório, eu preciso me manifestar se sim ou se não. Mas aí o réu citado, ele vai apresentar as respostas do réu. Professor, o que é a resposta do réu? A resposta do réu é a defesa do réu. E essa defesa do réu, você hoje que está assistindo nosso programa, você vai entender como funciona, hein? Porque o leigo, ele acha que defesa é defesa, contestação, e não é verdade. A contestação é uma das opções que existem. Então vamos lá, hein? Presta atenção agora, ó. Defesa do réu, nós temos 5 defesas do réu. Quanto, professor? Quantas defesas? Defesas, nós temos 5 defesas do réu. Então, defesas, nós temos a primeira que é a contestação, que é a defesa propriamente dita. Hoje a contestação
além de ser uma defesa, ela é um meio de levar informações ao judiciário, então impedimento, suspensão do juiz, também impugnação do valor da causa, tudo eu jogo na contestação. Contestação é a defesa. Segunda opção, hein? Primeira contestação, segunda reconvenção. Reconvenção é o contra-ataque, contra-argumento. Quando eu falo da reconvenção, no passado era feita de forma autônoma, porque a reconvenção é uma inicial, né? Você me processa e fala que eu bati no seu carro. Só que a verdade é outra, você que bateu no meu carro. Então, não vou fazer só a defesa, eu vou fazer a reconvenção. Ou seja, eu vou me defender e vou falar assim, juiz, peraí, deixa eu explicar essa história. Ela está me processando, mas quem vai processar ela sou eu, porque ela que bateu no meu carro, ele que bateu no meu carro. Olha que interessante, a reconvenção é o contra-ataque, é um contra-argumento. Reconvenção é uma inicial, você me processou, te processo também. Tanto é que a reconvenção, a outra parte tem que apresentar a defesa da reconvenção. Então é uma ação inicial. A sistemática no novo CPC mudou, porque a reconvenção você fazia ela de forma autônoma, fazia a contestação e a reconvenção separadas. Hoje não. Hoje a reconvenção, eu aplico ela dentro da contestação. É dentro da contestação que eu vou fazer a reconvenção. Mas continua sendo uma resposta do réu separada, tá? Então, a primeira resposta do réu, das respostas, a primeira resposta é a contestação. A segunda resposta, com reconvenção. Professor, e a terceira resposta? Reconhecimento jurídico do pedido. Reconhecimento jurídico do pedido. Professor, mas por que vou reconhecer, vou contratar um advogado ou vou no juizado especial civil, vou reconhecer o pedido do autor? Ou seja, eu vou confessar? Muitas vezes sim. Compensa confessar porque você não tem prova. É melhor confessar para você não ser condenado a danos morais. Ou talvez a sucumbência, 20% de sucumbência. Se você perde a ação, você tem que pagar a sucumbência para o advogado da parte que ganhou. 20% pode chegar o novo CPC. Então, em algumas situações, é importante você saber perder. E é melhor num processo, se você não tem provas, você reconhecer. Reconhecer, confessar. Mas isso vai evitar uma condenação maior, um prejuízo maior. Então nós temos aí a terceira resposta, reconhecimento jurídico do pedido. Professor, qual que é a quarta resposta? A quarta resposta, nós temos aí o desmembramento do polo ativo da ação, hein? Desmembramento do polo ativo da ação. Então vamos lá. Primeira, contestação. Segunda, reconvenção. Terceira, reconhecimento jurídico do pedido. E a terceira é o desmembramento do polo ativo da ação. Professor, o que é esse desmembramento do polo ativo da ação? Desmembramento do polo ativo da ação quer dizer, eu, réu, estou me defendendo contra 50 pessoas no mesmo processo. Fica difícil me defender contra 50, um contra 50. Então eu falo para o juiz, desmembra o pessoal aí, os autores. Eu prefiro fazer 50 contestações, 50 defesas individuais, do que fazer uma defesa contra 50, porque a minha defesa está prejudicada. Isso é desmembrar. Desmembrar é separar. Então, desmembramento do polo ativo da ação são ações de litisconsórcio ativo, né? Litisconsórcio é o quê? Pluralidade de autores, vários autores. Eu, réu, falo, juiz, separa aí os autores. Aí o juiz separa os autores, tá bom? Então, guarde isso. Quarta opção, desmembramento do polo ativo da ação. Desmembramento do polo ativo da ação. Professor, e a quinta? A última é a revelia, hein? Essa revelia cai demais em concurso, para quem gosta de concurso, porque a revelia, muita gente fala, revelia, o sujeito não foi, não falou nada. Revelia é o desprezo, né? Revelia é o desprezo, mas é considerada uma citação, é considerada uma resposta, o desprezo é uma resposta. A sua esposa ou seu marido fala para você, vai lavar a louça, e você fala, faz aquela cara feia e não responde. Você respondeu, você foi citado, mas você não quis responder, você desprezou, né? O desprezo. Professor, peraí, então é resposta? É resposta, o desprezo é resposta também, tá? Então, revelia é resposta porque é o desprezo. Você foi citado, mas você não quis briga, você não falou nada, se ia lavar ou não ia. Então, ou seja, você não respondeu, mas foi citado. É resposta do réu também. Resposta do réu, ou melhor, respostas do réu, nós temos 5. Contestação, reconvenção, reconhecimento jurídico do pedido, desmembramento do polo ativo da ação e revelia, tá? Olha que interessante. Aí, nessa situação, o juiz, já com a contestação em mãos, né, a inicial contestação, ele pode marcar audiência de instrução, julgamento, ou antes da apresentação da contestação, né, que o prazo pode correr aí após a audiência de conciliação e mediação. Essa audiência de instrução e julgamento é para ele apurar provas, analisar depoimentos pessoais, né, do autor, do réu, depoimento também da testemunha, e aí o juiz vai sentenciar. Sentenciando, olha que interessante, sentenciando, da sentença definitiva cabe recurso, hein?
cabe recurso. Nome do recurso, recurso de apelação. Professor, por que o processo no Brasil é tão demorado? Dizem especialistas que pode demorar 12 anos. Por causa disso, né? Nós temos 3 graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Por isso o processo é demorado. Você ganha no primeiro grau, mas pode ocorrer um recurso. Ou perde no primeiro grau e pode ocorrer um recurso. Quem vai julgar? Primeiro grau, juiz. Segundo grau, desembargadores. Terceiro grau, ministros. E aí, ó, primeiro grau, sentença. Segundo grau, acórdão, e terceiro grau, acórdão. Por isso o sistema processual é demorado. E olha que interessante, ó, recorre da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e aí depois de muitos anos, né, você ganhou, conseguiu manter a decisão. Você vai ter que executar. Volta lá de Brasília o processo e vai começar a segunda fase do processo. Nós temos um princípio chamado sincretismo processual. Sincretismo processual unificou as duas fases processuais. Mas para ficar didático, nós vamos enxergar a coisa ainda como era antes. O processo possui 2 fases. Primeira fase de conhecimento, ou chamado cognitiva, e a segunda fase, fase de execução. Quando você ganha, cabe recurso. Se você vai até a terceira instância para defender o que você ganhou, o final desses recursos é voltar o processo lá para o começo para que você faça a cobrança na fase de execução. O processo tem 2 fases, fase de conhecimento e fase de execução. A fase de execução começa a partir da sentença, com o trânsito e julgado. Trânsito e julgado, passou o prazo de recurso, não cabe mais recurso. Olha que interessante. Aí você pode executar o que você ganhou. Em algumas situações, você pode começar no segundo tempo do jogo. Por quê, professor? Porque eu tenho um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, eu tenho um título executivo extrajudicial. Então eu preciso passar pela primeira fase. Eu vou direto para a segunda fase do jogo, tá bom? Olha que interessante. E aí quando eu falo de recurso de apelação, é o recurso de decisão definitiva. Agravo de instrumento, recurso de liminares, tutelas provisórias. Decisão definitiva, recurso de apelação. Professor, recurso de apelação vai para quem? Para o Tribunal de Justiça. Se for Justiça Comum Estadual, se for Justiça Comum Federal, aí vai para o TRF, né? Tribunal Regional Federal. Olha que interessante. E aí, no terceiro grau, nós temos outro recurso. Recurso ordinário e recurso especial. Então tem muito recurso no Brasil. No novo CPC, o que mais influencia na vida profissional do corretor? O novo CPC influencia muito, viu? É importante você saber que no passado não tinha essa audiência de conciliação e mediação. Hoje você tem direito a uma audiência que chama audiência de conciliação e mediação. Você vai ter que optar, vai ter que falar na sua inicial que deseja que tenha essa audiência. Mas é fundamental, porque dali pode sair um acordo e encerra todo o processo. Quando ocorre uma audiência de conciliação e o acordo é frutífero, ó, resolveu o processo. Então é uma grande novidade, uma novidade importante. Sem falar que o novo CPC, ele tem mais a cara da advocacia e da sociedade brasileira. Ele é mais célere, né? Então, realmente, a justiça continua demorada, isso é fato, mesmo com o processo digital, mas realmente o instrumento é muito melhor que o antigo. E isso, quando a gente fala de processo mais célere, mais rápido, é melhor para todo mundo, para o corretor e para a sociedade. O questão de direito, ele tem a função social de levar conhecimento, não só conhecimento de direito imobiliário, mas num todo conhecimento jurídico, tá bom? O programa de hoje chegou ao final, agradeço a você que acompanhou o nosso programa, um grande abraço, sucesso para você. Tchau, fui!